Análise Audax ADX 300. Será que essa bike realmente vale a pena? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Dentre as opções nacionais, o vermelho e preto da Audax sempre se destaca em alguns modelos, principalmente por oferecer bom custo-benefício e, claro, que bikes muito bonitas. Como é o caso da ADX 300, que é a bike que a gente trouxe para análise hoje aqui para vocês. Primeiro ponto, então, aqui que a gente pode notar é o quadro, que é feito em alumínio 6061, já contando com um sistema Tupperhead na dianteira e também sendo boost, né? Bacana por parte da Audax em pensar nesses aspectos que fazem com que a bike seja mais robusta, né? Tornando ela mais completa para qualquer tipo de upgrade que você possa querer vir a fazer e também tornando ela mais efetiva para o uso. Por conta da geometria, a gente tem uma geometria bem conservadora da Audax, que entrega aí um modelo que vai ter bastante conforto e também vai ser dentro dos padrões que a gente tem visto na indústria no geral, né? Peguei uma bike M para fazer algumas análises e a gente pode entender, né, que numa bike tamanho M, eu tendo 69,5 graus de dianteira, né, a abertura da caixa, e com uma rabeira de 430 mm, eu tenho uma fórmula que vem dando muito certo, rabeira curta, top tube um pouquinho mais longo. Talvez ela seja um pouquinho curta no seu entre-eixos, né? O tamanho de uma bike M, ele gira em torno de 1077 mm, né? O que torna o entre-eixo dela um pouquinho mais curto em comparação com algumas concorrentes. Não vem a ser um problema, mas claro, né, que deixa a bike um pouco mais arisca. Aquela bike que se você pensar um pouco mais rápido com ela, ela vai virar junto, né? Então é importante ter esse cuidado, principalmente para trilhas mais técnicas, que também pode ser um ponto vantajoso para ter mais agilidade e para conseguir fazer curvas mais fechadas, também é um ponto alto nessa bike aqui. Além disso, a gente vai ver que ela tem um ângulo de tubo de selim de 73 graus, que é padrão, né? Vendo muito aí em congruência com o que a gente vê no mercado, principalmente nacional e também mundo afora. Por conta da suspensão, nós vamos ter aqui a variação dela, podendo vir com uma RockShox Judge TK com regulagem a ar, né? Então uma suspensão já com opção de calibragem e também com a opção da Santur Raidon. A Santur é muito conhecida para fora, no Brasil não é tão explorada. Essa é uma suspensão que normalmente não equipa a bicicleta, ela não é tão utilizada, sendo a escolha mais comum a RockShox, como eu falei. Mas tanto uma quanto outra suspensão vão atender muito bem ao que se propõe. Por conta do eixo, como ela é Tupperhead, também já veio com eixo boost na dianteira, sendo o eixo passante na dianteira, né? Então um eixo de 15 mm, tornando ela mais robusta nessa parte também. Já por conta do grupo, a Audax opta por utilizar o falecido, né, atualmente em desuso Deore 5100, que é um dos grupos que vai sair de linha, né? Então essa bike é um retrospecto do ano passado ainda, né? Não teve grandes mudanças. E para quem não sabe, né, o Deore, essas versões de 10 e 11 velocidades estão sendo substituídas pelo Kills, né? Que vai contar aí com essas versões de 11 e 10 velocidades também. Então aqui a Audax utiliza a fórmula da eliminar o câmbio dianteiro sem tornar a bike muito cara, então usando 11 velocidades. 32 no nosso pé de vela, 11,51 dentes na nossa traseira, lá no nosso cassete. Importante entender que aqui talvez falte algumas marchas, algumas marcas concorrentes se utilizam dessa mesma temática, né, de utilizar essa 11 velocidades. E é aquela história, né, tem um gap um pouco alto em algumas marchas, não é tão do meu agrado ter 11 velocidades, por vezes pode faltar para algumas coisas, mas também já temos uma vantagem por estar eliminando o câmbio dianteiro, o passador dianteiro, tornando a bike mais limpa, né? Um projeto mais clean e, claro, sem agredir muito no custo. Já por conta dos freios, existe uma variação que eu acho que é uma variação até um pouco grande demais. No site é informado as seguintes configurações: padrão 6100, que todo mundo sabe, um freio bem efetivo, um dos freios mais famosos, inclusive da Shimano, por ter a maçaneta curta, por já contar com Reach Adjust, não tem aquele botãozinho que a gente consegue girar com a mão, mas pode fazer isso através de uma chave Allen, e também existe a variação de vir com o freio MT400, que é um freio bom, mas já é um freio com a maçaneta mais longa, já não é um freio tão efetivo, e também com um MT201, exatamente. Então a Audax informa que, de acordo com a disponibilidade no seu estoque, ela vai enviar o spec do 6100, do 400 ou do MT200, então tornando, né, uma gama meio ampla assim, de freios. Você basicamente pode vir com um freio muito top, ou um freio mais ou menos, né? Então temos que entender que existe um balanço. Claro que vendo, né, pelo lado da produção de materiais, a produção de bicicletas, eles têm um spec de várias peças que são montadas em alguns quadros e isso proporciona para eles uma amplitude muito grande. Então essa variação, né, de freios consegue então deixar ela atendendo tanto os modelos mais de entrada quanto os modelos mais completos. Porém,
para o consumidor final isso não é tão bom assim, afinal você está pagando um valor um pouco mais alto na expectativa de que pegue um freio um pouco melhor. E se você compra essa bicicleta através de um site, através de uma loja de e-commerce, você não sabe exatamente qual é o freio que você vai receber. O que não é tão legal assim, né? É como comprar um carro ou uma motocicleta e não saber exatamente quais são os seus componentes. Pega um pouco, pandemia já passou, né? Isso foi uma fase na pandemia onde realmente acontecia muita falta de material, então as empresas se davam ao direito de fazer essas trocas e a gente como consumidor tinha a opção de comprar ou não. Assim também ocorre junto com os rotores de freio que podem ser o RT26, lembrando que o RT26 é o mais simples dos rotores da Shimano, tanto ele no parafusado quanto os rotores da Bolide, que são rotores bem mais simples, também sendo parafusados. Ponto baixo nesse aspecto dos freios, sempre gosto de falar dos freios porque freio é poder de parada e poder de parada é muito importante porque uma bicicleta precisa disso, né? Levando em conta toda a questão do terreno que a gente utiliza, aonde a gente pedala e claro que o mountain bike exige muito do equipamento. Já falando da parte de componentes, né, nós vamos ter então a utilização de componentes em alumínio, com uma mesa da própria Audax e um guidão de 740mm, que é um tamanho bom, né, um tamanho bem considerável para uma bike de XC, que é o que ela se propõe. Assim também como o canote ADX, né, de Audax, 350mm de tamanho para uma bike M. Né? Importante ressaltar que essa parte de escolha de componentes faz toda a diferença sim. É importante ter bons componentes na sua bicicleta e isso faz parte tanto da segurança quanto parte de upgrade também, né? Você pode depois vir a estar trocando os componentes, mas desde que você não faça isso, você precisa ter bons componentes mesmo quando você compra a bicicleta original na loja. Assim como é a questão dos aros, né? Que neste caso aqui não chega a ser informado por conta da Audax no seu site, o que deixa um pouquinho a desejar, né? Poderia ter uma informação mais completa em relação a quem produz esse aro ou se é realmente somente uma importação que a Audax faz para as suas bicicletas. Pneus a Reason Montgrand 29x2.20 é um ponto baixo nessa bicicleta na minha visão. Ela é uma bike que tem um valor agregado um pouquinho mais alto e caberia sim pneus um pouco melhores. Inclusive, né, o mercado está abastecido aí com algumas opções que são interessantes, mesmo com um custo um pouco mais baixo, e concorrentes trazem pneus melhores nas suas bicicletas, o que faz toda a diferença na hora de fazer pilotagem. Claro que pneu é um item rápido e fácil de ser substituído, mas necessariamente poderia vir com um pneu um pouquinho melhor nessa bicicleta aqui. Com o valor sugerido de R$ 6.599, essa bike nacional vai entrar na categoria das poucas marcas, né, que desenvolvem quadro com garantia vitalícia. Era um item comum, vamos colocar assim, em alguns anos atrás em muitas marcas nacionais, porém recentemente elas vêm migrando e tirando essa garantia vitalícia. Então um ponto alto para a Audax, que confia no seu produto, né, gerando sim essa garantia mais estendida, maior, né, que vem a ser vitalícia, na verdade, né? Que passa, né, uma certa confiança para o consumidor final. Afinal de contas, é importante, né? A gente sabe aí de casos de quadros que vieram a quebrar, então sim, realmente faz toda a diferença. Além disso, ela vai estar pesando cerca de 13,8 kg, não sendo uma das mais leves da sua categoria, frente ao que ela oferece de componentes, né? Claro que existem alguns aspectos que podem sofrer upgrade aí nessa bicicleta, né? Porém, nessa faixa de valor, ela deixa a desejar principalmente pelo aspecto dos freios e da montagem com os seus pneus da Reason, como eu falei. Tirando esses pontos, sim, é uma boa bike, né, que realmente entrega aí um pouco mais de qualidade para quem quer um equipamento intermediário, mas não quer gastar tanto para investir numa bicicleta aí com 12 velocidades e contar com opções um pouco mais caras no mercado. E aí, o que vocês acham da Audax ADX300? Ela realmente é uma boa bike? E a Audax como um todo produz bons equipamentos? Se vocês concordam comigo, deixem um comentário aqui no vídeo que a gente gosta muito de trazer a discussão aqui para o canal. E claro que procura sempre ouvir, né, vocês também. Se você gostou desse conteúdo, eu acho que ele já merece o seu like, faz toda a diferença para nós. Dá like no vídeo, faça com que ele chegue mais longe e atinja mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até a próxima.